Muito bom dia. Eu vou comentar um pouquinho das páginas 183 até as páginas 191. Então vamos lá. Esse capítulo, ele vai descrever um pouquinho como foi a chegada da Dora até os Capitães da Areia. E aí a gente tem fazendo uma breve análise antes de ler, dá pra gente pressupor um trama um pouquinho batido já. Que é aquele trama da menina que tem um trejeito mais masculino, né? Que ela quer se adentrar a um bando de garotos e ela sofre uma certa repulsa por parte desses garotos que não a recepcionam da melhor forma, né? Eu, lendo o livro, percebi isso e eu relacionei com outras mídias que eu presenciei o mesmo tipo de enredo, né? Mas voltando ao livro, vai ser apresentado ao Pedro Bala. O livro conta que ela chega vestida de garoto e que se não fossem os cabelos loiros e os seios nascentes, ela seria facilmente confundida com um garoto. Quando ela chega pro Pedro vestida igual um garoto, o Pedro vai começar a achar engraçado, mas não havia motivo para achar engraçado. A verdade é que ela chegou lá querendo se juntar aos Capitães da Areia. O Pedro vai olhar e vai falar: pô, não sei se é a melhor ideia, até porque se a gente for preso, não vai acontecer nada com a gente. Agora, você, eu acho que vão te mandar para um orfanato. Você nem sabe o que você é, sabe? Mas a resposta dela foi curta e grossa. Falou: não, não tem problema não, não vou andar com vocês, pode deixar. Aqui a gente percebe a determinação da personagem, né? De querer ajudar os Capitães da Areia. E depois que o livro conta como ela adentrou a gangue, ele vai falar um pouco mais como é a relação de alguns integrantes com ela. Os integrantes são Pedro Bala, o João Grande e o professor. O João Grande, ele vai ver a Dora como uma irmã mais nova que ele tem que proteger e que ele não sai da cola. Já o professor, ele vai ter um olhar um pouco mais romantizado. Ele gostaria de ter mais carinho dela do que só vê-la como uma matriarca pro resto do bando, né? E o Pedro Bala vai ser uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Por quê? O livro vai interromper essa sequência de introduções para contar um evento que aconteceu. O Pedro Bala foi cobrar um devedor por um serviço que eles tinham feito. E quando ele ia cobrar o devedor, ele topou com uma outra gangue, cujo líder o nome é Ezequiel. O nome da gangue nem aparece. É uma gangue de menor expressão, mas que menor expressão que os Capitães da Areia e muito mais desorganizados, mas ainda assim uma gangue, né? E quando o Pedro Bala topa com esse Ezequiel, ele tá junto com mais três chegados, né? Três integrantes. Sendo um deles, inclusive, um ex-capitão da areia que foi deposto, né? Foi banido por ter furtado um companheiro. Quando o Pedro Bala ele chega e ele topa com esse Ezequiel, eles trocam umas farpas, né? O Pedro Bala, muito imaturo, muito impulsivo. E o Ezequiel, ele vai provocar o Pedro Bala, vai fazer muitas coisas e ele vai tocar na ferida. Ele vai dizer o seguinte: dizem por aí que agora vocês têm uma putinha que anda pra todo canto com vocês. Aí vai ligar a chavinha, o Pedro Bala vai querer partir pra cima desse cara. E quando ele parte, ele acerta uns socos no Ezequiel. Esses outros três chegados chegam pra entrar na briga. Fica 4 contra 1, o Pedro Bala é espancado. E ele volta pro armazém todo lascado. E ele vai chegar, a Dora vai estar cuidando de um companheiro. Ele vai chegar todo lascado, a Dora vai auxiliar, vai fazer ele descansar, jogar uma água no rosto dele, enxugar, enfim. E aí ele conta um pouco do que aconteceu pra Dora. E nesse momento a Dora já era uma integrante assim, não era uma veterana, né? Mas ela já tinha se adaptado, já tinha aprendido a andar com eles, descobriu, assim, aprendeu um pouco mais de como andar pela cidade. Ele vai chegar e vai descrever toda a situação. Na hora ela vai falar: não, a gente vai retalhar eles, claro, vamos armar um contra-ataque. E ele, assim, impressionado com as coisas que ela fala, né? Porque ela sempre é uma garota, por mais que seja uma garota muito nova, ainda muito jovem, ela entende, assim, como é andar nas ruas, né? Da Bahia. Aí ela vai tocar num ponto interessante. Ela vai chegar pro Pedro e vai falar: cara, esse confronto aconteceu por minha causa? O Pedro vai falar: de algum modo ela pressupôs isso. O Pedro vai dizer: ele falou um pouco de você e eu me ofendi bastante, eu fui pra cima dele. Ela vai levar isso como um gesto de carinho.
e vai dar uma bitoca nele. Uau, né? Impressionante. Porque aí vai adentrar o romance entre Pedro Bala e a Dora, que vai gerar algumas consequências no futuro. E é importante destacar que esse romance não é algo carnal, não é algo sexual. Até porque os dois pouco entendem desse assunto, sabe? Eles não são muito experientes, sabe? Eles mal sabem o que é namorar. Então tem uma hora que o Pedro, que a Dora vai chegar e vai falar, você é meu noivo agora, e o Pedro vai falar, você é minha noiva agora, sabe? Uma coisa. Eles não possuem conhecimento sobre a área do amor. E não é uma relação carnal, uma coisa muito mais infantilizada, né? Uma coisa muito mais, sabe, um sentimento mesmo do que algo físico. Bom, avançando um pouco mais na história, o Pedro Bala e a Dora vão acabar sendo presos. E esse arco de prisão vai ser uma crítica do autor para a sociedade baiana, da repressão policial e a negligência que alguns deles acabam tendo com pessoas mais jovens. A prisão deles evidenciou a brutalidade do sistema em relação a crianças mais rejeitadas pela sociedade e ele explica o que eu estou querendo dizer da seguinte forma: o Pedro Bala e a Dora, eles são tratados com uma extrema violência e são desconsiderados a sua condição social e a sua vulnerabilidade. Oi, eu sou o Guilherme e eu vou falar do livro Capitães da Areia. Então, o capítulo se inicia com os Capitães da Areia no Trapiche e a gente vê Dora, que está muito doente, de febre. E com isso, a gente tem o seguinte trecho: a paz da noite da Bahia não está no coração dos Capitães da Areia. Tremem com receio de perder Dora, mas a grande paz da noite não está nos olhos dela. Olhos que se fecham docemente enquanto a mãe de santo, Aninha, enxota a febre que a devora. A paz da noite envolve o Trapiche. Nesse trecho a gente percebe que os Capitães da Areia têm muita ligação com Dora. E que só de ter a possibilidade de perdê-la, já tremem as mãos. Com isso, após o trecho, a gente já vê o Sem Pernas e Dona Aninha conversando. Dona Aninha diz para o Sem Pernas que Dora não tem muito tempo e que ela precisa de ajuda. Com isso, o Sem Pernas e o Pirulito vão à busca do padre José Pedro, que eles têm muita confiança e acham que eles podem curá-la. Com isso, a gente vê no Trapiche a Dora pedindo para os Capitães da Areia irem dormir, mas a maioria deles não consegue devido ao medo de perdê-la, e isso deixa eles acordados. Com isso, ela dá um beijo na testa de Zé Fuinha, que não entenderam muito a situação, mas ele sabe que Dora não parece ter muito tempo. Com isso, Dora se deita e ao seu lado está um professor que está negando a situação, está muito triste, está quase chorando, João Grande e o Pedro Bala. Então, mesmo não entendendo muito da situação, ele sabe que Dora não tem muito tempo. Com isso, Dora pede a Pedro que se deite ao lado dela e ele dá um sorriso, mas a Dora sabe que esse sorriso não é de alegria, e sim de muita tristeza e de muito receio também. Com isso, os dois deitam e Dora pergunta a Pedro se ele realmente gosta dela, o que ele não responde. Então os dois lembram momentos juntos passados no orfanato. Com isso, Pedro pega no peito de Dora e os dois se beijam e acabam adormecendo. Com isso, a gente tem o trecho: a paz da noite envolve os esposos, o amor doce e bom. O amor sempre doce e bom. Mesmo quando a morte está próxima, os corpos não se balançam mais no ritmo do amor, mas no coração dos dois meninos não há mais nenhum medo. Somente a paz da noite da Bahia. Nesse trecho, a gente percebe que o amor de Pedro e Dora sempre é um amor muito forte, porque mesmo na situação que ela se encontra, ele não deixa de ser um amor doce e bom. Com isso, na madrugada, Pedro acorda e percebe que o coração da Dora não bate mais, e dá um grito de desespero que acorda todos os Capitães da Areia. Com isso, o padre chega, percebe que Dora não está mais viva e faz uma reza por ela, que todos rezam juntos presentes ali. Com isso,
Pedro começa a chorar e Pirulito coloca uma rosa roxa entre os dedos de Dora. Com isso, a gente tem o João Grande e o Volta Seca designados para levar o corpo até o mar e jogar ele lá. Mas o Pedro tá agarrado ao corpo chorando e o professor chega perto de Pedro e aconselha ele, dizendo que Dora realmente foi uma mulher muito forte e muito boa. Com isso, ele desgruda do corpo e eles acabam jogando o corpo no mar, que Pedro o acompanha fugir da costa. Com isso, o livro cita que as mulheres valentes sempre viram santos e os homens valentes sempre viram estrelas. E a gente tem a cena de Pedro se jogando no mar para buscar o corpo dela. E então, Pedro vê nos olhos de Dora um brilho diferente. Então Pedro percebe que Dora ela seria a única mulher que viraria estrela, e que isso devido porque ela foi uma mulher muito valente. Com isso, a gente pula no tempo para alguns meses após a morte de Dora. A gente percebe o professor que olha o trapiche como uma moldura inútil e sem significado, ou com um significado muito ruim. Devido a isso, ele quer ir embora. Então, o Pedro pergunta para ele para onde. Ele disse que seria, então ele responde dizendo que seria pintor no Rio de Janeiro. Então, os Capitães da Areia dizem para ele não esquecer eles. E o professor responde dizendo que nunca esqueceria e que pintaria cada um deles. Com isso, eles apoiam a sua decisão e Pedro pega uma balsa até o Rio de Janeiro. E então, a gente tem a cena do professor vendo Pedro cobrindo o rosto com um boné para disfarçar o choro que ele percebe. E então corta no tempo e a gente tem o Pirulito, que algumas noites vem recebendo a voz de Deus que ecoa na sua mente e que não sai dele. E então a gente tem ele tomando o mesmo caminho do professor, de sair dos Capitães da Areia para se tornar padre. Então ele disse que vai rezar por cada um dos Capitães da Areia para que eles saiam dessa vida. E é isso. Obrigado. Eu vim fazer a pergunta do vestibular. Leia o trecho a seguir, retirado do capítulo Vocações de Capitães da Areia. Pedro Bala andava pelas ruas do bairro com um pequeno rei, sem trono, mas com um mundo nos olhos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a figura de linguagem predominante nesse trecho. A. Metáfora, ao comparar Pedro Bala a um rei, sem o uso de conectivos comparativos. B. Comparação, ao afirmar que Pedro Bala é como um rei. C. Hipérbole, ao exagerar a importância de Pedro Bala. D. Ironia, ao sugerir que Pedro Bala tem poder quando na verdade não tem.